Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu vou começar essa edição falando de economia. O Brasil criou em outubro quase 160 mil vagas de trabalho. Segundo o CAGED, quase todos os grupos de atividades econômicas registraram alta de vagas formais no mês. No total, foram abertas 159.454 vagas de trabalho no Brasil no mês de outubro. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho, o número representa a diferença entre as mais de 1.789.000 contratações e as mais de 1.630.000 demissões no período. Com isso, houve queda de vagas formais em relação a setembro, quando foram registradas 278 mil vagas criadas. Os dados do CAGED se referem apenas às vagas com carteira assinada e o levantamento não capta os dados do mercado de trabalho informal, como a PNAD contínua do IBGE. No acumulado do ano de 2022, foi registrado o saldo de 2.320.000 vagas de empregos. 4 dos 5 grupos de atividades econômicas registraram alta no saldo de vagas formais no mês: serviços, comércio, indústria, postos e construção. Somente o grupo da agricultura e pecuária teve saldo negativo de 1.435 postos em outubro. E ainda falando de economia, o Índice Geral de Preços Mercado, conhecido como inflação do aluguel, caiu em novembro. Esse foi o quarto mês seguido que a taxa foi negativa. A Fundação Getúlio Vargas informou que, em novembro, o Índice Geral de Preços Mercado caiu 0,56%, no quarto mês seguido de taxa negativa. A baixa aconteceu após recuo de 0,97% em outubro. Com este resultado, o índice acumula alta de 4,98% no ano e de 5,90% em 12 meses. O IGPM é conhecido como inflação do aluguel, por servir de parâmetro para o reajuste de diversos contratos, como os de locação de imóveis. Além da variação dos preços ao consumidor, o índice também acompanha o custo de produtos primários, matérias-primas, preços no atacado e dos insumos da construção civil. Nessa última apuração, o IGPM registrou deflação menos intensa. A aceleração do índice foi influenciada pela alta de 3 itens dos 3 indicadores que compõem: a soja, a gasolina e a mão de obra da construção. E eu mudo de assunto agora para falar da PEC da transição, que foi apresentada no Senado e já começa a tramitar. Com 28 assinaturas registradas, a proposta vai para a Comissão de Constituição e Justiça. E o próximo passo é definir o relatório. Na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta pode ser colocada em votação após 5 dias e a apreciação no plenário deve acontecer em um prazo de até 30 dias. Após passar por 5 sessões de discussão, a proposta vai estar pronta para votação em primeiro turno e até o segundo turno são 5 dias úteis de intervalo e mais 3 sessões de debate. A PEC da transição pretende manter o pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil a partir do ano que vem. Pela proposta, o valor referente ao programa social fica fora do cálculo do teto de gastos entre 2023 e 2026. O texto propõe retirar R$ 198 bilhões do teto de gastos por ano, sendo até R$ 175 bilhões para o programa social e R$ 23 bilhões para investimentos. A diferença do texto protocolado para o inicial é o prazo de validade, que a equipe de Lula defendia por tempo indeterminado, e na versão atual a duração é de 4 anos. Mas o texto da PEC ainda pode sofrer alterações durante a tramitação no Congresso. Eu falo agora da Mpox. O Brasil já se tornou o segundo país do mundo em casos da doença, com mais de 10 mil casos da Mpox, ou a varíola do macaco. O número só é menor que dos Estados Unidos. Em pouco mais de 5 meses após a varíola do macaco, ou Mpox, chegar ao Brasil, o país já ultrapassou a marca de 10 mil casos da doença. O balanço do Ministério da Saúde também informou que 13 pessoas já morreram.
O Brasil ficou atrás apenas dos Estados Unidos, que hoje tem mais de 29 mil diagnósticos confirmados da doença. Desde o início do surto global, em maio, 80 mil pessoas tiveram a mpox em países onde ela não é endêmica. Os países em que a doença contaminou a população rapidamente, como Espanha, Alemanha e Inglaterra, conseguiram conter o avanço do vírus por meio da vacinação, algo que ainda não acontece no Brasil. Em outubro, 9.800 doses chegaram ao país, mas a pasta informou que elas seriam destinadas para a realização de estudos. A Organização Mundial da Saúde revelou na semana passada que as Américas são a região do mundo mais afetada pela varíola do macaco. Dos 10 países com o maior número de casos no mundo, 6 estão no continente americano: Estados Unidos, Canadá, México, Colômbia, Peru e Brasil. Juntos, eles representam 63,7% do total de infecções por mpox em locais não endêmicos. Vamos agora de notícias internacionais. A China prometeu nesta terça-feira acelerar a vacinação de idosos contra o coronavírus. A decisão foi tomada pela Comissão Nacional de Saúde do país após as manifestações contra as restrições sanitárias. De acordo com os dados informados pelos responsáveis, atualmente menos de 2/3 dos habitantes com mais de 80 anos estão totalmente vacinados. Após protestos no fim de semana em várias cidades do país, novas manifestações foram planejadas, mas não ocorreram devido à forte presença policial. Em Xangai, perto do local dos protestos do fim de semana, donos de bares disseram que foram obrigados a fechar às 22 horas para controle de epidemia, mas houve alguns protestos esporádicos em outros lugares. Em Hong Kong, dezenas de estudantes se reuniram para homenagear as vítimas do incêndio em Urumqi, capital da região de Xinjiang, que provocou as maiores manifestações desde o movimento pró-democracia de 1989. O governo negou na segunda-feira as denúncias de que o trabalho dos bombeiros teria sido prejudicado por regulamentos de saúde. E ainda sobre esse assunto, durante uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, a Comissão Nacional de Saúde da China defendeu a política de Covid-0 imposta no país, mas prometeu ajustar as medidas para reduzir os impactos na vida das pessoas. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar de Copa do Mundo. Com a vitória de ontem, o Brasil está classificado para a próxima fase da Copa. Por isso, o técnico Tite deve aproveitar o próximo jogo, que é contra Camarões, na sexta-feira, para testar alguns jogadores reservas. A seleção brasileira está classificada no Grupo G da Copa do Mundo, após a vitória sobre a Suíça por 1-0 na segunda-feira. A última partida do Brasil na fase de grupos será na próxima sexta-feira, às 16 horas, contra Camarões. Para passar em primeiro lugar, o Brasil precisa somente de uma vitória simples ou de um empate contra Camarões. Caso a seleção brasileira se classifique em primeiro lugar do grupo, continuará jogando em dias de semana durante toda a fase eliminatória, com exceção da final, que será disputada em um domingo, ou da disputa de terceiro lugar, que acontecerá em um sábado. Nesse caso, o Brasil entrará em campo pelas oitavas de final na próxima segunda-feira, dia 5 de dezembro, às 16 horas. E os adversários mais prováveis são Gana ou Uruguai. Se ficar em segundo lugar no grupo, o jogo pelas oitavas será na terça-feira, dia 6 de dezembro, também às 16 horas. Nessa hipótese, as chances maiores são do Brasil enfrentar Portugal de Cristiano Ronaldo. E nós vamos mostrar agora os prováveis adversários que a seleção pode ter pela frente e também as datas das próximas partidas. Confira. A convocação de Tite conta com 26 jogadores. O impressionante é o número de jogadores usados em apenas 2 jogos. São 19 atletas usados até aqui. Apenas 7 jogadores não estrearam na Copa do Catar. Entre eles são os 2 goleiros reservas, Ederson e o Everton, o lateral Dani Alves, o zagueiro Bremer, os meias Fabinho e o Everton Ribeiro e o atacante Pedro. A expectativa é que todos os jogadores entrem contra Camarões, menos um dos goleiros. O Brasil só precisa do empate para garantir o primeiro lugar do grupo. Os motivos do rodízio são o descanso e o surto de gripe que está acontecendo no Catar. Só nesta semana, o atacante Antony e o meio-campo Paquetá queixaram-se de mal-estar.
Agora, o atacante Neymar foi atestado com febre. Bom, e essa edição fica por aqui, mas continue ligado em nossa programação. Até mais!